Bom, gente, boa noite. Boa noite. Já estava conversando, obrigado aí pela presença de todos, esse início do ciclo de treinamentos. Como foi falado, a gente vai fazer a gravação desses treinamentos para disponibilizar via YouTube para as pessoas que eventualmente não puderam vir, não só hoje, mas em todas as agendas que a gente vai ter. O objetivo do treinamento, né, do programa que a gente está chamando de Prepara JF, é preparar todo mundo, especialmente quem deseja participar do processo seletivo de vereador, então que a gente prepare as pessoas para estar aptas primeiro a passar no processo seletivo de maneira adequada. E obviamente com isso você também vai estar gerando uma preparação pessoal e fica mais preparado inclusive para exercer a função de futuro candidato. E para quem não tem interesse em ser candidato, tal que é o meu caso, todos esses ciclos vão servir para a gente poder conhecer bastante sobre Juiz de Fora e principalmente sobre a visão liberal nas diversas temáticas que a gente vai apresentar, tá? Então, de hoje, né, hoje mais cedo, né, no finalzinho da tarde, a gente teve então a primeira que não pôde ser gravada, a gente não estava com equipamento, foi com o presidente da Arsai, o Antônio Claré, que falou muito sobre saneamento em Minas e com ênfase na análise da companhia de Juiz de Fora, que é a Cesam. Então foi super interessante, deu alguns insights importantes para a gente. E a gente vai ter um tema depois no futuro, até eu que vou apresentar sobre saneamento, que aí eu vou pegar bastante material com ele também, a gente vai poder entrar em mais detalhes nesse tema. E hoje, né, essa primeira apresentação é basicamente um resumo do processo seletivo. Então, o que é o processo seletivo de vereador do Novo? Então, a Laíde, que estava super preocupada, quando me manda os apps lá, não sei, estou nervosa, não vou fazer, não vou conseguir fazer e tal. Então, o objetivo hoje é mostrar o que é, mostrar o que deve ser, como deve ser preparado, o que a gente tem de alternativas e aí o porquê, né, desse treinamento, desse programa de treinamento todo que a gente criou, veio exatamente disso. A gente pegou o edital do processo seletivo de vereador e a gente vai passar etapa por etapa, destrinchando cada ponto desse. Então, um primeiro panorama, né, antes de a gente entrar em si no próprio edital, a gente agora está falando de eleição a vereador. Então, para a gente ter sucesso nas eleições aqui em Juiz de Fora, a gente precisa ter, idealmente, umas 60 pessoas inscritas no processo seletivo. Esse seria o nosso sonho. Por quê? Primeiro, está aqui embaixo, mas a taxa de aprovação no processo seletivo do Legislativo histórica do Novo, então para deputado federal, estadual e vereador lá em 2016 também, fica entre 25% e 50%. A taxa de aprovação, eu não tenho um número exato, mas do processo seletivo de prefeito foi abaixo, muito abaixo disso. Então a gente teve cidades em Minas, por exemplo, Araxá, salvo engano, teve 16 inscritos no processo seletivo de prefeito e só um foi aprovado. E várias outras cidades que não teve, como o nosso caso, tal, não teve aprovação. Então a gente precisa, a altura está boa para a gravação aí? A gente precisa de muitos inscritos, porque a reprovação é natural. E ninguém precisa ficar com medo de ser reprovado. Faz parte do processo. Esse processo, obviamente, é um processo muito menos rigoroso e muito menos difícil do que o processo seletivo de prefeito, que o Tadeu participou. A sistemática é completamente diferente. A gente fica um pouco aqui de fora traumatizado em relação ao processo de prefeito, mas nesse caso, o processo tem uma sistemática bastante diferente que eu vou poder apresentar aqui hoje para vocês. Então, só para a gente poder fazer esse ponto de fundo inicial, como eu falei, Juiz de Fora, pela Constituição Federal, artigo 29, cidades com até 600 mil habitantes, que é o caso de Juiz de Fora, a gente tem pouco menos de 600, a gente poderia ter até 25 vereadores, é o número máximo. A nossa lei orgânica municipal estabeleceu um número de 19, que é o número de vereadores que a gente tem hoje, o que é muito bom, a gente tem menos do que a gente poderia, tem que continuar assim ou, se possível, até diminuir. Os partidos, aí, por regra, por norma eleitoral, podem lançar uma vez e meia o número de cadeiras na Câmara. Então, qualquer partido em Juiz de Fora pode lançar no máximo 29, seria 28,5, arredonda para cima, 29 candidatos. Então, o tamanho da nossa chapa máxima é de 29 pessoas. Nessas eleições de agora,
Não tem mais coligação nem proporcional, vai ter coligação apenas para o executivo, para fins de termos de TV e tal, mas para eleições proporcionais não tem mais coligação. Eu não vou ficar entrando nesses temas eleitorais, cálculo de coeficiente e tal, porque isso vai ser objeto da palestra de sábado com o Lucas Bessoni, do diretor estadual, sábado de manhã. Então não vou entrar nessas questões, aqui é só um resumo. A gente pode lançar 29 e um terço, para a gente poder lançar os 29, a gente precisa ter 10 mulheres. Um terço da chapa obrigatoriamente tem que ser mulher. Então cada mulher propicia 2 homens, nessa proporção. Se a gente só tiver 2 mulheres aprovadas no processo seletivo, a gente só pode lançar mais 4 homens, 6 pessoas no total. Esse é o nosso fator restritivo, daí a importância da participação feminina, que a gente tem 4 aqui, que se Deus quiser vão ser candidatas, espero, e a gente precisa de muito mais, a gente precisa de pelo menos 10 aprovadas. Se a nossa taxa de reprovação sendo otimista aqui 50%, a gente idealmente deveria ter 20 mulheres inscritas no processo. Difícil, a gente sabe que não é fácil e tal, mas a gente tem que fazer o máximo possível, tá? O quociente eleitoral em 2016 ficou em torno de 15 mil votos, ou seja, na época, coligação ou partido, para fazer uma cadeira, ter um representante, a coligação ou partido tinha que ter tido 15 mil votos. A gente imagina nessas eleições que o número vai ficar muito próximo. A gente teve, obviamente, um aumento natural da população nesse período, mas, por outro lado, a biometria, ainda mais aqui de fora, quase 20% do eleitorado ainda não fez o cadastramento, a biometria pode impactar e talvez até reduzir esse coeficiente eleitoral. Tá? De novo, o Lucas, no sábado, vai explicar, mudou bastante a forma de cálculo, questão do cálculo das médias, então tem toda uma sistemática que não é objeto da nossa conversa de hoje. Tá? Então a gente precisa ter 15 mil votos para o novo como um todo, para poder conseguir uma cadeira, vai ser um número próximo disso. Na eleição passada, o eleito que teve mais votos, no caso a eleita foi a delegada Sheila, na época pelo PTC e PSD, ela teve 9.921 votos. E o eleito, o mandatário que teve menos votos, foi o Adriano Miranda do PHS com 1954. Tá? Isso muda de eleição para eleição, depende de uma série de fatores. No novo, a gente imagina que a distribuição entre os votos dos candidatos fique muito, muito próxima. Alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas por ser um voto mais ideológico e tal, a gente imagina que não vai haver tanta discrepância. O que é importante, aí de novo o Lucas vai falar sobre isso no sábado, mas para um candidato assumir, ele precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral de votos. Então, se o quociente foi 15 mil, só assume se o candidato tiver pelo menos 1.500 votos. Se o novo fizer uma cadeira, a gente conseguiu no conjunto mais de 15 mil votos, temos uma cadeira, mas nenhum candidato isoladamente conseguiu pelo menos 1.500 votos, a gente não indica ninguém. Então tem todas essas questões legais que, de novo, Lucas Bessoni no sábado de manhã vai explicar. Tá? As inscrições aqui então para o processo seletivo de Juiz de Fora já estão abertas desde a semana passada, desde segunda-feira, e a gente já teve até o momento 8 inscritos. Tá? As inscrições vão até o dia 1º de março, isso eu vou falar mais na frente também. A gente precisa aumentar esse número de tanto vocês, as pessoas que estão aqui, quem não está aqui vai assistir depois o vídeo, mas que tem, já falou que vai ser candidato, então que se inscreva, e a gente precisa fazer, a gente vai fazer algumas forças-tarefas para buscar novos candidatos. A gente precisa ter de novo a nossa meta aí, era ter pelo menos 60 inscritos. Não é fácil, a gente tem hoje em Juiz de Fora 250 afiliados, 180 afiliados ativos, com mensalidade em dia. A gente está falando aqui um terço do número de filiados ativos, que deveriam se inscrever. Então é quase que, como a gente brincou na época do processo seletivo de prefeito, aquele negócio de todo mundo, melhorou assim o som, né? Ou piorou? Melhorou? Que todo mundo se inscreva, que a gente precisa participar. Então a gente precisa aumentar a participação. E aí nas eleições de 2018, esses são os candidatos locais do Novo. Então não são todos os votos que o Novo teve na cidade para deputado. Porque vários deputados, Thiago Mitrô, Bartô, Guilherme da Cunha, todos eles foram votados aqui de fora também.
Aqui eu fiz um recorte só dos candidatos locais, né? O Ado, o Marcelo Cabral, o Alessandro, o Elber, a Suelen e o Igor. Então, no total, esses candidatos tiveram, salvo engano, 65 mil votos como um todo, tá? Só que desses votos, 9 mil, quase 10 mil votos desses candidatos foram aqui em Juiz de Fora. Então a gente tem uma proxy aqui de qual seria o potencial de voto, de votação. Claro que a realidade nossa do novo Juiz de Fora, do novo Minas, mudou muito, porque esse aqui é o primeiro turno das eleições para o governador no ano passado. O Romeu estava, né, super no começo, né, com a intenção de voto baixa, ele aqui ainda não tinha sido eleito. Agora a gente tem um governador do novo, as pessoas já conhecem o novo, tal, então esse potencial nosso, claro, a gente espera que seja muito maior. Desculpa eu falei nada errado, eu falei 10 mil votos, quem teve foi o João Almeida. Os candidatos aqui tiveram 16 mil votos em Juiz de Fora. Tá? Desculpa que eu olhei, que eu olhei aí embaixo. Então, só os votos, né, se repetissem esses votos dos candidatos locais, se repetissem para alguém do novo, a gente já teria pelo menos aí uma cadeira. Fora a legenda. Oi? Fora a legenda. Sim, fora a legenda, fora outros candidatos. Então, aqui é só um recorte simples para a gente ter uma noção de potencial de voto. Tá? Então, corrigindo o que eu falei 9 mil, desculpa, são 16. 9 mil foi só a votação do João Moeiro aqui em Juiz de Fora. Então, esse potencial de voto, a gente acredita hoje que ele seja muito maior. Então, a gente tem condições reais de eleger, imagina no mínimo uma pessoa, idealmente 2, com maior dificuldade 3, e aí se o novo estourar a boca do balão, a gente elegeria 4, que é bastante difícil, especialmente a gente não tendo candidato ao executivo, né? Obviamente uma candidatura ao executivo prefeito maximizaria, potencializaria muito a nossa votação na proporcional, né? Mas, como não tem como a gente chorar pelo leite derramado, a gente precisa tocar o barco para frente. Vamos lá. Então, agora falando especificamente do processo seletivo, tá? Até então é só um pano de fundo. A primeira etapa do processo seletivo, né, de quem tem interesse em participar do processo seletivo para vereador, ela vai até o dia 1º de março de 2020, como eu falei, que é a data limite para serem feitas as inscrições. Então, a inscrição é feita pelo site novo.ar.br/quero ser vereador. Você faz, a pessoa tem que estar afiliada. Então, a pessoa que não é afiliada, se fizer a inscrição dia 1º, está fora do processo. Por quê? Porque o processo de filiação demora aí de 3 a 5 dias úteis, tem aquele prazo de impugnação e tal. Então, quem não é afiliado tem que fazer a inscrição pelo menos uma semana antes do dia 1º. Quem é afiliado, a data limite é o dia 1º, entra no site, faz a inscrição, paga a taxa de R$350, que é o valor da taxa desse processo, né? De prefeito foi 2 mil, em Juiz de Fora, em capitais foi 4 mil. E aí a primeira coisa que tem que ser feita, e eu vou passar por cada uma dessas etapas, é preenchimento de currículo e biografia, no próprio site, LinkedIn e outras coisas. A segunda fase dessa etapa é a prova objetiva. Então tem questões lá de certo e errado, com justificativa, algumas outras que vão ser, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente e tal. E a terceira etapa é o envio do vídeo pelo YouTube, de uma forma que eu também vou explicar. Tá? O resultado, né, depende das notas da prova, o resultado dessa primeira etapa, né, depende do resultado das notas da prova em conjunto com a avaliação do currículo e do vídeo. E essa avaliação é feita por 5 avaliadores de diversos estados, coordenados pela equipe do Comitê de Avaliação do Diretório Nacional. Só que como o número de inscritos é muito grande, o Novo pegou avaliadores e, né, indicações de avaliadores do estado inteiro, no país inteiro. Eu sou avaliador aqui de Minas, de Juiz de Fora, junto, na época até seria o Alessandro Bax, mas ele agora não vai poder, como ele mudou de cidade e tal. Aí não sei se eles vão substituir e colocar outra pessoa aqui de Juiz de Fora, ou se vai ficar apenas eu. Lembrando que eu sou avaliador, mas eu não avalio ninguém de Juiz de Fora. Então nenhum avaliador da cidade vai avaliar candidatos da cidade. Eu vou avaliar gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste e outros lugares, menos daqui. Tá? E obviamente, tudo que eu estou falando aqui
eu sei como que é a prova objetiva, eu sou avaliador da etapa de entrevista, que é da segunda etapa, não a primeira. Mas a gente tem acesso às informações e, obviamente, por princípios éticos, eu não posso entrar em detalhes de questões que são fechadas, né? Então, tudo que eu estou falando nessa apresentação é o que está aberto lá no próprio edital e coisas que nós conversamos aqui e tal, elaboramos o material. Beleza? Pode ir. Então, a primeira etapa, né? A primeira fase da primeira etapa, que é o preenchimento do currículo da biografia. Basicamente, você tem um formulário lá na internet, né? nessa área lá de inscrição. E o que é importante, né? Lembrar, e de novo, esse material vai ser disponibilizado para vocês, o PDF, então isso fica de material de consulta. Você tem que preencher todas as informações solicitadas. Tem muita gente que às vezes deixa campos em branco, não preenche da forma adequada, fala menos do que deveria, ou fala mais do que podia, e essa biografia, então, isso é avaliado, isso faz parte do processo de avaliação. Você está se, entre aspas, vendendo um bom produto. Você tem que apresentar de forma adequada, com a linguagem adequada e com conteúdo adequado, né? Valorizando especialmente a sua formação acadêmica, a sua formação profissional, a sua atuação eventualmente em algum voluntariado. Então tem os campos próprios para isso. É básico, mas assim, seja verdadeiro, porque todas as informações podem e vão ser checadas. Então, se alguém, né, aumentar, inventar alguma coisa e for verificado que aquilo não procede, que não é muito por ali, pode inclusive culminar com a eliminação da pessoa, porque isso faz parte da avaliação, né? A gente também tem que ser objetivo, colocar as informações solicitadas de forma inspiradora, mas profissional. Então também não é um ambiente para você ficar divagando, escrevendo coisas que o que a gente vê mais vezes é a pessoa pecando pelo excesso, né? Não pode pecar pela omissão também, não, tem que ficar no equilíbrio, mas tem que tomar cuidado com o que fala, erros ortográficos, questões básicas, tá, gente? Como eu falei, isso aqui é um passo a passo bastante básico da forma como está estruturado o processo seletivo. E como vai ficar de material de consulta, eu coloquei essas questões bem simples aí. E no final tem que indicar as suas mídias sociais. Então a gente recomenda que pelo menos essas 4 ou 5 principais, quem não tem, já criar e já indicar, né? Que é Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter. Por quê? Porque os avaliadores na tela lá, a gente tem acesso a todos. Você dá um clique, já abre, você olha, os avaliadores olham, veem o que está escrito e tal. Por isso que se pede, né? Isso faz parte. Então quando eu for falar de rede social, a gente vai conversar um pouquinho. Mas é importante quem já tem essas mídias, ou alguma delas, que obviamente revise os seus conteúdos. Se for às vezes uma mídia que é muito pessoal, particular, no meu caso, por exemplo, não vou ser candidato, mas o meu Instagram é mais pessoal, o meu Facebook é mais político, né? Mais de falar de política e tal. Então, se eu fosse ser candidato, eu não colocaria o meu Instagram atual como um Instagram indicado. Eu criaria um novo, né? Mais profissional, mais pensando nisso e tal, e preservando a minha particularidade. Tem pessoas que optam por outros caminhos. O importante é revise o seu conteúdo que você for apresentar. E se não tiver conteúdo nenhum, ok, mas pelo menos já crie. Não tem conteúdo, isso não é demérito, isso não pesa negativamente. Claro que uma pessoa inscrita no processo, que já tem uma mídia social forte, tem muitos seguidores, tem uma linha de raciocínio, de publicação, de engajamento elevado, isso é bem avaliado, porque isso aumenta o potencial de exposição, de votação, etc. Mas isso não é o requisito principal que o pessoal está avaliando esse processo, tá? Então, como eu falei, né, mídias sociais, já antecipei quase tudo disso, né? A gente recomenda que se crie, como eu falei, essas mídias, como também eu disse, já pensando às vezes até no nome de guerra que vai ser utilizado no futuro. Aí eu vou dar o exemplo aqui do Igor, né? O Igor criou, o sobrenome dele é bem difícil de ser falado por quem não conhece, que é Igor Burkowski, as pessoas não conseguem repetir. Ele criou já na eleição lá de 2000. Não, foi depois. Foi depois? Lá você usou só Burkowski. Foi Burkowski? Bom, então na época ele usou Burkowski, viu que não funcionou muito bem, aí ele criou agora o Igor do Novo, né? Parafraseando aí o Bartô, que é o Bartô do Novo, ele criou o Igor do Novo. Então, que seja feito da mesma forma. A pessoa pode, vocês têm liberdade, com responsabilidade, que é o nosso princípio máximo, né? De criar da forma que bem entenda, mas já pense dessa forma. E se for aproveitar o pessoal atual,
que saiba que isso vai ser utilizado e vai ter repercussão no futuro. Por isso a importância de revisar o conteúdo, que é o que está aí no quarto, terceiro tópico. A gente precisa revisar. E para o processo seletivo em especial, né, é fundamental, é requisito, na verdade, já ter a conta no YouTube, porque você tem que disponibilizar o vídeo que você vai gravar através do YouTube, de forma fechada. Eu vou mostrar ali na frente, mas você tem que disponibilizar. E a gente recomenda fortemente também, quem não tem, que crie o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é basicamente uma rede profissional de relacionamento em que você coloca o seu currículo. No próprio formulário de preenchimento lá do Novo, você tem a opção de indicar o seu currículo via LinkedIn, aí ele faz uma interface lá, importa alguns dados. Então recomendo que vocês criem no LinkedIn e, obviamente, se for preencher a mão no site e criar o LinkedIn, que as informações estejam coincidentes, as informações sejam as mesmas, né, para não ter nenhuma diferença de informação. Vai lá. Então aqui é só para consulta futura, né, o LinkedIn, a forma que eles pedem para que seja disponibilizado o link do LinkedIn. Tem gente que às vezes copia o link errado, e eu coloquei isso até porque isso já foi falado até em treinamento. Eu coloco o link do LinkedIn como um todo. Não, tem lá um campo específico que está aqui, vai ficar no material para vocês, que é onde você tem que pegar o seu HTTP lá no LinkedIn e você coloca isso como input lá no preenchimento do formulário no site do Novo, e é a partir dali que o pessoal faz a interligação com o LinkedIn. Tá? Então isso aqui fica para consulta futura, não tem por que a gente detalhar agora. Segundo passo aí, então, da primeira etapa, né, que é a gravação do vídeo. E aí isso está claríssimo no edital, gente. O vídeo, ele tem que responder essas 3 perguntas. Está lá no edital. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer, e eu não comentei aqui no começo, leiam 2, 3 vezes o edital que está lá no site do Novo. novo.com.br/quero ser vereador. Está tudo lá. Tudo isso que eu estou falando aqui é um resumo que está lá, apresentado de uma forma um pouco mais organizada. E o vídeo se pede isso. Essas 3 perguntas. Por que você quer ser candidato a vereador e por que pelo Novo? Qual que é a sua estratégia para conquistar votos? E quais as matérias, aí pede lá pelo menos 2, que para você serão prioritárias caso você seja eleito, né, de forma fundamentada, né? Por que essas matérias? O vídeo tem máximo de 2 minutos. Você tem que responder essas perguntas em 2 minutos. Se responder só uma ou só 2, você já está perdendo pontos, correndo risco, inclusive, de ser eliminado, porque não cumpriu o que está sendo escrito. Se falar demais e ultrapassar o tempo, também, como está anotado mais para frente, se ultrapassar, se não me engano, de 2 minutos, ou 2 minutos e 15, automaticamente ninguém nem abre o vídeo, nem vê, já está eliminado. E se você também tem 2 minutos para fazer, se você fizer gastar 1 minuto só, também está em descompasso. Poxa, você tem mais tempo, elabora dentro do tempo que você tem disponível. Então a primeira recomendação que a gente faz é que cada um faça o seu roteiro. Não é um roteiro robotizado, não é fazer leitura nunca é recomendada, é muito ruim quando alguém pega e faz um vídeo lendo, mas você tem que ter um roteiro organizado para você encadear as ideias. Qual mensagem você quer passar? Que forma eu quero passar essa mensagem? Como que eu vou estruturar o meu raciocínio lógico para poder chegar no final dos 2 minutos e ter conseguido passar por tudo, e a pessoa que vê o meu vídeo se sentir impactada, ver o meu potencial e tal. Então, para isso, você tem que fazer um roteiro, né? Organizar, planejar, para você não precisar ler, não ficar nervoso no vídeo, não precisa produções mirabolantes, muito pelo contrário, né? Quanto mais natural, melhor, porque as pessoas que vão avaliar não conhecem ninguém daqui. A gente aqui está aqui olhando no olho, as pessoas não conhecem. Se você vê um robô, você vai achar que aquela pessoa é um robô, e ninguém tem afeto por robô. A gente precisa emocionar, precisa criar empatia e tal, precisa transparecer de forma natural quem que cada um é. Aqui para os avaliadores poderem entender isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, obviamente ter algum cuidado mínimo, né, com roupa, penteado, maquiagem para as mulheres e tal, mas, gente, nada de excesso. Tá? Tem vídeos muito simples, tem vídeos mais elaborados, tem gente que faz produção de vídeo, pode até passar aí. Tem gente que faz produção, edição de vídeo e não sei o que,
faz vinheta, faz um monte de coisa, totalmente desnecessário, porque isso é forma. Forma, ainda mais o novo, não impera, nunca vai imperar em relação ao conteúdo. O que importa é a mensagem que você está passando. Pode estar o mais bem feito possível, com a câmera de última geração, no estúdio profissional, com som maravilhoso e tal, mas se o conteúdo for fraco, vai ser reprovado. Então é importante pensar no conteúdo, naquelas 3 perguntas, e elaborar o roteiro dessa forma, focando no conteúdo. Com o mínimo de forma, claro, e o mínimo de forma é o quê? É você ter um pouquinho de cuidado com a iluminação, para a pessoa poder, você não gravar um vídeo muito escuro, que a pessoa não vai conseguir te enxergar, te ver direito. E principalmente o som. E aí quem tiver, talvez usar o microfone, ou pegar o microfone emprestado entre os postulantes, a gente vai fazer, já tem um grupo lá no WhatsApp, a gente pode compartilhar esse tipo de coisa, para ajudar, mas é a gravação com o celular, gente. O celular hoje não precisa de câmera profissional, não precisa nada disso, é só ter um som audível, uma imagem minimamente nítida, com a mensagem boa, tá ok, não precisa mais nada do que isso. Tem que ser gravado 5, 10, 15, 20, 50 vezes, vai acontecer, tem que ter paciência, talvez pedir ajuda de uma pessoa, para ir gravando e tal, não sei o que, grava, a gente vai ter um módulo com o Sérgio Bari, com o Breno, que vai dar algumas dicas em relação a isso e tal. A gente pode também criar um grupo aqui dentro de fora de apoio, das pessoas a fazerem uma avaliação do vídeo antes de submeter. Aí, gente, é aquele que eu sempre comento com vocês, que o João Moedo sempre falou, é liberdade com responsabilidade e que cada um coloque em prática a ideia que você tem. Então, ninguém é melhor do que você para colocar em prática a sua ideia. Não esperem tudo da gente. Quando eu digo a gente, é a gente que às vezes dá uma organizada um pouco maior aqui nas coisas, mas vocês têm que achar o melhor caminho em conjunto, e que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá? Mas essa questão do vídeo é importante, o celular sempre horizontal, nunca na vertical, e como eu falei, tomar muito cuidado com o tempo do vídeo. Gastar muito pouco tempo mostra que você não tem muito conteúdo. Se extrapolar o tempo mostra que você não segue regra, aí você já está eliminado. Tá certo? Então é simples, tá? E como eu falei, o vídeo vai ser compartilhado por link do YouTube. Então você tem que ter aquela conta já no YouTube sua, você faz o upload do vídeo e compartilha apenas o link lá na tela de cadastro do novo. Você não faz o upload do vídeo no sistema do novo, você coloca só o link, que os avaliadores vão ter acesso por meio desse link. Pode mudar. Aí aqui também, eu não vou entrar em detalhes agora, fica de material de consulta, que é para quem às vezes não sabe mexer muito no YouTube e tal, é como fazer, criar a conta é muito simples, mas você tem uma forma de compartilhar, que é a forma recomendada, que é compartilhar o link não listado, ou seja, aquele vídeo que você fez o upload lá no YouTube, ele não vai aparecer nunca para ninguém, em nenhuma pesquisa. Só a pessoa que tiver acesso ao link que você mandou é que consegue assistir o vídeo. Isso para dar privacidade, e tal. Então aqui tem, no passo a passo, na tela lá do sistema do YouTube, de como que você faz, como que você coloca esse vídeo como vídeo não listado, e aí você transmite só o link, só a pessoa com o link vai acessar. Tá? Até porque, como eu falei, o processo seletivo ele é sigiloso. Por parte do novo, ninguém vai ficar sabendo quem está inscrito no processo, quem foi aprovado ou quem foi reprovado. Apenas vocês mesmos, as pessoas que quiserem, vão tornar público antes da decisão do processo seletivo, aí é uma opção de vocês, e ao final do processo, os aprovados obviamente vão ser tornados públicos, os reprovados não, só se eles quiserem se manifestarem com a sua anuência, como por exemplo foi o caso, inclusive aqui de fora, no caso de prefeito, tanto com o Tadeu quanto com o Zé Mariano. Tá? Então, esse sigilo do processo é importante para quem quer. Quem não quer, já tem uma estratégia de campanha que eu já quero tornar público, já estou, e se eu for reprovado no processo, tudo bem. Ok, liberdade com responsabilidade. Tá? Pode passar. Bom, terceiro passo aí da primeira etapa é a prova. E esse é o que a gente tem que se preparar mais. Tá? Eu não posso entrar em detalhes, como eu falei, até porque eu já tive acesso a algumas informações, já vi algumas provas respondidas e tal. Tudo que eu estou falando aqui está diferentes, que podem ser respondidos. E aí pode ser respondido com consulta,
consulta a livros, internet, etc. e tal. Em momentos distintos você pode começar a fazer, parar, voltar a fazer depois, faz uma prova num dia, uma outra prova no outro, metade da outra prova no outro. Não tem, não é como prova de TOEFL, de MEC, tal, que você inicia com horário, tem tanto tempo, ele fecha e acabou. Não é assim que funciona. O sistema fica aberto. Obviamente, até por questões éticas, essa consulta que eu coloquei ali é a consulta a material de apoio, mas não consulta a outras pessoas, fazer em conjunto. Isso não é recomendado, não é o que a gente prega, isso vai contra o princípio do próprio Novo da gente, né, ser ético acima de tudo. Então o que a gente quer fazer, e grande parte dos nossos modos de treinamento aqui em Juiz de Fora, é exatamente preparar quem não tem conhecimento nenhum para essas etapas. A grande parte do nosso treinamento é isso aqui, tá? É responder esses dois módulos. O módulo 1, que tem 2 testes, é composto pelo teste 1, prova escrita, né? Aí você coloca lá se está certo ou se está errado e coloca uma justificativa. O teste 1 foca em, isso está lá no edital, tá, gente? Princípios constitucionais, divisão de poderes, atribuições do vereador, etc. Quem é advogado leva vantagem nesse teste 1, porque realmente eu vi a prova, é uma prova jurídica, tá certo? Por isso, inclusive, que o Eduardo Floriano vai dar um módulo, né, dos treinamentos focados nisso. Esses princípios constitucionais, organismo municipal, forma de organização, competências, então ele vai dar uma perpassada por isso tudo, para capacitar quem não é advogado, que não tem obrigação de ser, a preparar para a prova, tá? Não são questões complexas e tal, mas que esse teste 1 demanda algum conhecimento jurídico. O teste 2 também está lá no edital, é demonstrar sempre que a pessoa conhece o novo. Então são coisas básicas também. Então você tem que saber sobre o estatuto do novo, os valores do novo, o seu histórico ao longo do tempo, o desempenho nas últimas campanhas, como é que foi. Então realmente é demonstrar que você conhece, né, sobre essas temáticas, tá? Então esses 2 são provas, né, errado e certo, com justificativo e tal, tudo eletrônico, tudo pela internet. Então. O módulo 3, né, que é o módulo 2, perdão, que é o teste 3, é para conhecer um pouquinho mais da cabeça dos postulantes, né? Então são esses 8 temas, cada um desses 8 temas, inclusive, é um tema de treinamento nosso aqui, está naquele cronograma que vocês já tiveram acesso, em que vão ser perguntadas situações hipotéticas sobre essas áreas. Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Mas são as áreas de competência de um vereador e de um prefeito, né? Urbanismo, cultura, turismo, mobilidade, educação, saúde, saneamento e esporte. Tem mais coisas? Tem, mas eles selecionaram essas 8. E aí, entender qual que é o pensamento da pessoa em relação a esses temas. Tá certo? Aí eu vou detalhar um pouquinho cada um. Pode passar. Então, o primeiro, como eu falei, né, é o teste 1, muito focado no conhecimento jurídico. Então, são princípios funcionais, divisão de poderes e atribuições do vereador. Então, o objetivo não é que ninguém aqui seja jurista nessa etapa. Mas, se a pessoa que está se habilitando a participar de um processo para ser um futuro vereador, que ela tenha o mínimo de conhecimento necessário para aquilo, ou que ela, se ela não tem, pela sua profissão, que ela saiba onde buscar e consiga buscar a tempo, de forma adequada, para responder para fazer e passar na prova. Então aqui é um pouco também do esforço. Eu não sei, eu sou médico, eu não sei nada disso. Ok, mas você tem cabeça, você tem um computador, tem internet, você tem livro, você sabe qualquer temática, você consegue pesquisar, entender e tal. E vai ter também o nosso apoio aqui em Juiz de Fora para treinar um pouquinho sobre isso. E aí são esses temas, gente. É saber um pouco sobre tributação, lei de licitações, lei 8666, os princípios básicos da administração pública, moralidade, legalidade, publicidade, etc. Um pouquinho sobre a lei orgânica municipal. É óbvio que não tem pergunta sobre Juiz de Fora, mas o que é uma lei orgânica, qual a competência dela, o que ela trata, e obviamente aí a pessoa tendo curiosidade e tendo tempo, podendo se dedicar um pouquinho mais.
Leia a lei orgânica de Juiz de Fora, que é a nossa Constituição, né, do município. Importante, já está preparando para uma futura campanha. E se, mesmo que não vou ser mais candidato, não quero ser, ou não fui aprovado, você te preparou como cidadão. Então, nada do que a gente está vendo aqui é tempo perdido. Nada aqui é conhecimento que eu não vou usar nunca na vida, que eu não vou ganhar nada com isso. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que fizer os treinamentos que a gente vai fazer aqui nessas 2, 3, 4 semanas para frente e se dedicar um pouquinho na hora de fazer, vai sair um cidadão muito melhor. Mesmo que chegue ao final e fale, não quero mais ser candidato pelo Novo, ok. Mas você melhorou como cidadão, você aprendeu coisas que às vezes você não tinha conhecimento, tá? Então, tem esses outros temas, né? Competência, executivo, legislativo, municipal, organização e funcionamento do legislativo, funções dos vereadores, etc. Então, são questões amplas sobre esse direito público envolvendo a função e as competências e atribuições do legislativo municipal, tá? Como eu falei, as respostas são individuais, pode ser pesquisado na internet, em livro, pode fazer com consulta nisso, pode, mas a gente não pode, não vou botar um advogado para responder para mim, poxa, já demonstrou que pelo Novo essa pessoa não merece, não pode ser candidato, porque o nosso princípio principal é respeitar a ética e fazer as coisas do jeito que elas devem ser feitas, né? Como eu falei, a gente vai fazer um treinamento prévio aqui de fora, dando algum norte, né, para facilitar para quem principalmente não tem conhecimento na área. Eu achei inclusive esse módulo um pouco assim, realmente muito focado para quem tem conhecimento jurídico, né? Talvez, se fossem perguntar a minha opinião, eu colocaria isso aqui numa etapa posterior, como foi nas eleições de 2016, em que o pessoal, 2018, né, perdão, em que essa temática foi primeiro objeto de um treinamento nacional para os candidatos a deputado, federal e estadual, e aí depois teve uma prova, mas houve um treinamento de nivelamento nacional. Aqui eles inverteram, devem ter relações justificativas, cabe a gente cumprir e sair bem. Tá? O segundo teste, então, né, detalhando um pouquinho, é saber sobre o Novo. Então as pessoas precisam conhecer sobre o Novo, até porque tem muitos filiados novos, né, pessoas que estão se filiando agora, que ainda nem se filiaram. Então a pessoa precisa conhecer a história. Para quem está há mais tempo, como eu, desde 2012, filiado desde 2015, tem coisa que a gente já sabe, tá? A gente já viu muito, mas um filiado novo vocês não conhecem. E aí vai defender, sei lá, vai falar que o Novo é a favor do aborto, ou que o Novo é contra o aborto. Mas o aborto não é um tema que o Novo tem posicionamento, ele deixa para cada filiado decidir pensar o que de acordo com as suas convicções pessoais. Então, sobre aborto é uma temática, isso para mim é trivial, para uma pessoa que se filiou agora talvez não saiba. Então precisa pesquisar. Do mesmo jeito que o Novo tem uma orientação, não é um princípio, mas uma orientação que o Novo é contra cotas. Cotas em universidade, cotas femininas nas eleições, qualquer tipo de cota. É uma orientação, não é um princípio. Nossos princípios são liberdade com responsabilidade, valorização do indivíduo, etc. Então, assim, precisa conhecer o Novo. Como que eu faço para conhecer? Né? A gente não vai, talvez nesse treinamento a gente já inclua alguma outra coisa nos próprios pensamentos liberais, a gente vai discutir de todas as temáticas, isso tudo vai vir. Mas a fonte principal de estudo para isso é ler o estatuto. Qualquer pessoa que queira ser candidato para participar do processo seletivo tem que, no mínimo, ler o estatuto, está lá no site do Novo. Ler as resoluções, são 20 e poucas resoluções, né, todas muito pequenas. Ler, também está lá no site, o termo de compromisso dos candidatos, para saber exatamente o que você está se compromissando, porque só pode ser candidato quem assinar aquele termo, depois que for aprovado no processo seletivo. Então, assim, as resoluções, todas elas estão no site do Novo, tanto na área fechada do filiado, você consegue acessar lá resoluções e tal, quanto no site aberto para todos. As resoluções, se não me engano, estão só na área fechada. E o estatuto e tal está aberto para consulta de qualquer pessoa, mesmo que não seja filiado. Tá? Mas isso é leitura básica. Além disso, virar o site do Novo, para quem se filiou mais recentemente, virar o site do Novo de cabeça para baixo,
que lá tem todas as informações, acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, ver as entrevistas do Moedo, do Romeu, do Matheus Simões, dos nossos outros deputados federais, para você pegar esses conhecimentos básicos e entender como que o novo funciona. E pode acontecer até que uma pessoa, ao ler isso tudo, ela vê que você identifica, opa, não concordo com isso, tal, ok, o novo não é sua casa, mas vai ser casa para outra pessoa, você vai achar a sua casa em outro lugar, faz parte, nem todo mundo precisa pensar igual, tá? E também, né, obviamente, saber um pouquinho dessa história, né, de fundação, a dificuldade que foi, quando foi fundado, as participações nas eleições, né, os nossos mandatários, o que eles estão fazendo e tal. Então é importante conhecer isso tudo, faz parte para você se identificar. E essa prova visa exatamente avaliar isso. E são provas, gente, o teste 1 e o teste 2 são objetivos. Então tem lá uma pontuação, né, tem um corte, eu não me recordo um percentual, se é 60%, 70%, a nota mínima, mas é uma avaliação objetiva. Né, passou, não passou e tal, dentro dos critérios, ela entra de forma bastante objetiva. Pode passar. Então, volta. E o terceiro teste, esse é o mais importante, na minha visão, demanda mais preparo de todos nós, que é o posicionamento pessoal sobre situações hipotéticas que vão ser apresentadas. Como eu falei, eu não sou avaliador da etapa 1, que é essa parte de prova, eu sou avaliador da etapa 2, que é a entrevista. Então, eu não sei como que as perguntas estão sendo feitas, mas imagino que sejam proposições de temas, né, de questões relacionadas a essas áreas todas. Isso tudo está lá no edital também, tá, gente? Então, sobre urbanismo, o que eles podem perguntar? Sobre planejamento urbano, patrimônio histórico, habitação, desenvolvimento, espaços públicos, revitalização. Sobre mobilidade, os modais, a infraestrutura, ciclovias, tecnologia. Então, poxa, obviamente, se alguém chega lá numa entrevista, num teste 3 desse, fala que é contra o Uber, contra aplicativos de transporte coletivo e tal, que o ideal é ser táxi, fazer licitação, para não sei o que, então, poxa, ok, respeite seu pensamento, mas o novo não é a sua casa, tchau, vai embora, vai para outro lugar, vai PT, pessoal, sei lá, você vai. Mas no novo não dá. Então a gente precisa, obviamente, ter o pensamento liberal nesses temas. E aí o nosso treinamento aqui em Juiz de Fora, né, como vocês viram no cronograma, até o nome de cada módulo é exatamente pensamento liberal em urbanismo, pensamento liberal em mobilidade, pensamento liberal em saneamento. Então é óbvio, a gente vai falar, né, quando chegar essas etapas, as pessoas que vão falar sobre esses temas vão dar uma nivelada básica, né, do tema, mas o foco é exatamente assim, como que o liberal pensa ou deveria pensar sobre esse aspecto. Ah, poxa, o liberal pensa desse jeito. Ah, o liberal não gosta muito de plano diretor, do município, de outorga onerosa, não sei o que e tal, dentro de urbanismo. Um liberal não gosta que, como a gente teve palestra hoje aqui com o Antônio Claré, Assai antes, idealmente a gente queria concorrência, como acontece na Holanda, que foi o exemplo que eu dei aqui, contei para ele, em que você possa chegar em casa e qual empresa de água você quer ser fornecido, A, B ou C. Eu dei o exemplo de um amigo meu, morou lá 6 anos em Haia, você escolhe 2 a 3 companhias de água. Você alugou o apartamento, a primeira coisa é qual que você quer? Tem 3, 2. A gente aqui, mal tem uma que funciona. Então, esse tipo de pensamento, gente, de competição, de concorrência, de meritocracia, não sei o que, em todos esses temas, eu não vou ficar aqui detalhando, porque isso, como eu falei, vai ser objeto dos outros cursos. E essa etapa, para mim, é a etapa mais importante. Se eu fosse avaliador, aqui que a gente vai conhecer a pessoa. Se a pessoa está no novo, só que o novo está na moda, e com mais chance de ganhar, ou se realmente é uma pessoa que tem pensamento liberal e tal, quer praticar isso, acredita naquilo, e tem um mínimo de conhecimento sobre esses temas. Tá? Então isso, gente, é importante. E esse treinamento em especial, que é 80% do nosso treinamento que a gente de fora, como eu falei, isso vai nos engrandecer como cidadão, como pessoa. Porque eu vou aprender muita coisa que hoje eu não sei, vocês vão aprender muita coisa que vocês não sabem, as pessoas que inclusive vão dar os cursos, né, nem todos são especialistas na área, então eles vão aprender para poder fazer um material, vão trazer um material e vão dialogar. A gente vai fazer uma construção aqui a N mãos, né, não tem ninguém aqui que é dono
do conhecimento. Claro que alguns são muito mais preparados para falar. Por exemplo, sobre saúde, quem vai vir falar vai ser o Ado, o secretário de saúde, e o Marcelo Cabral, o secretário adjunto do Estado. Então, poxa, eles vão poder falar a visão da saúde pública, que a gente confunde muito, quem não tem conhecimento não entende, a visão de quem hoje está no Estado, vem sofrendo pelo lado do Executivo, e tentando colocar coisas liberais dentro da saúde, com todas as restrições que tem. Então, a gente vai ter alguns especialistas, né? O Tiago, da HUB, vai falar sobre educação, uma abordagem totalmente diferente. O Dudu Floriano vai falar sobre a parte toda jurídica. Enfim, a gente vai ter, a gente tentou buscar pessoas, não temos especialistas em todas as áreas, mas faz parte desse aprendizado coletivo. O importante é a gente passar por esses temas todos, não depender só do treinamento que a gente vai fazer, mas as pessoas, vocês pesquisarem, correrem atrás, perguntarem para os outros, conversarem, buscarem livros, material na internet, enfim. Você tem uma ampla gama de pesquisa sobre o liberalismo nessas áreas todas. Basicamente, eu acho que dessa forma que a gente deveria se preparar para esse teste 3. Tem sites bacanas, por exemplo, eu leio todos os artigos lá do Instituto Mises, todos são muito bons, às vezes falam mais de um tema ou de outro, mas são muito bons. Tem o Ideias Radicais, o Caos Planejado sobre o urbanismo, que é muito bom, ideias também bastante liberais. O próprio Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, que eu fui participante, ajudei a construir sobre o Conselho lá do Estado, é legal porque tem uma visão liberal, o plano original, não foi aprovado pela Assembleia, porque os deputados mudaram muito, mas o original, que pode ser acessado nesse link aqui, tem muita coisa bacana do que o Estado de Minas quer fazer em várias dessas áreas. Então, com essa pegada, a gente já começa a entender o que é o pensamento liberal para essa temática. Então, tem uma gama ampla aí de fontes de pesquisa, além dos treinamentos que a gente vai fazer. Um conjunto. Pode começar. Bom, então, até aqui, a gente estava falando da primeira etapa. E como eu falei no começo para vocês, eu estou fazendo essa parte toda expositiva, sem abrir para perguntas, que a gente está gravando. Então, quando terminar a parte expositiva, a gente para de gravar e aí a gente vai debater, tirar dúvidas sobre todos os slides, a gente volta a conversar. Tá? Então, a segunda etapa é a etapa de entrevista com 3 avaliadores de vários estados, exceto da sua cidade. É essa etapa que eu sou avaliador. A gente já recebeu treinamento disso e tal. E ela começa imediatamente após concluir a primeira etapa. Então, terminou a primeira etapa, a pessoa vai colocar lá a agenda que tem disponível, os avaliadores também colocam, o sistema vai e ele concilia. Então ele testa, olha, botei tal dia e tal hora, ou tais dias e tais horas. Quais avaliadores do Brasil que também colocaram aquele horário à disposição, o próprio sistema faz essa união e aí você se marca a entrevista e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Tá? Lembrando que o resultado dessa etapa, ele depende da avaliação dos 3, mas não é necessário ser unânime. Então, mesmo não sendo unânime, a pessoa pode ser aprovada nessa segunda etapa. Pode passar. Então, a entrevista dura aí mais ou menos 1 hora, e aí o conteúdo pode englobar, isso está lá também no edital e faz parte do mínimo, que qualquer pessoa que passa por uma entrevista na vida tem que apresentar, pode englobar todas as temáticas das etapas anteriores. Então, saber um pouco mais da sua vida, do seu currículo, um pouco mais sobre o vídeo. Então, poxa, a pessoa foi aprovada, mas eu vi lá que tem um vídeo, o cara falou sobre um negócio esquisito, mas foi aprovado, eu vou perguntar, poxa, por que você falou isso? Ou se for um negócio muito interessante que a pessoa falou, você, poxa, eu vi no seu vídeo sobre isso e tal, elabora para mim e tal. Então, pode ser uma das fontes, as próprias provas, o alinhamento do candidato com os princípios e valores do novo, certamente é algo que entrevista serve, acho que é para isso, para a gente ver esse alinhamento. Então, tanto na etapa anterior, naquela parte das 8 temáticas, quanto nessa entrevista da segunda etapa, a gente está querendo ver se tem fit, se tem alinhamento, se as pessoas estão realmente num propósito comum. Então, conhecer, como eu falei, mais sobre a pessoa, as habilidades do futuro candidato, aí passa pelo histórico acadêmico, profissional, eventual experiência no setor público,
eventual candidatura anterior pelo Novo ou por outros partidos. É possível, tem vários inscritos que já foram candidatos ou já foram até mandatários de outros partidos. Sim, o Igor aqui de fora já foi candidato, então certamente uma pessoa que já foi candidato, a gente vai querer entender como é que foi, o que foi bom, o que não foi. Então são temas assim que variados que podem aparecer, né? O que motiva a pessoa a participar do processo, por que você está aqui, qual que é a sua motivação? Essa para mim são questões assim, as mais importantes, a gente entender realmente como que a pessoa se enxerga, como que ela tem um planejamento mínimo de campanha, como que ela pensa em se financiar a sua campanha. Vou gastar um pouquíssimo. Ok, mas um pouquíssimo, como que você vai fazer? Quanto que você almeja? A gente teve exemplos muito bons, eu sempre gosto de citar o caso da Sueli, que é de fora, ela teve 1.200 e tantos votos, né? 1.200? 1.700 votos para deputada federal nas eleições de 2018. Ela basicamente fez campanha aqui em Juiz de Fora, não gastou, acho que nem, não chegou não chegou a R$100, que ela fez só um cartãozinho e tal. A relação custo-voto dela certamente é um dos mais baratos do Brasil. Então ela teve uma abordagem diferente. Então, isso tudo são questões que vocês, as pessoas interessadas, têm que pensar, tem que estruturar como que ia ser feito, como que eu vou me expor, vou usar mais rede social, vou usar essa sola de sapato, eu vou olhar mais no olho das pessoas, eu vou ser mais digital, eu vou focar na pauta de educação, ou eu não vou focar em nada, vou focar na fiscalização do executivo, sei lá. Você tem que pensar sobre o seu propósito. Para que você está querendo ser candidato? Depois de 4 anos que você foi eleito, o que você vai gerar de bom? O que você gostaria de ter gerado de bom se olhasse para trás? Então são questões que têm que ser elaboradas. E para isso, obviamente, você precisa conhecer a cidade, onde você mora, onde você quer ser candidato. E daí até na quinta-feira agora, depois de amanhã, que até eu inclusive vou falar, são números básicos, alguns indicadores da cidade e tal, algumas fontes de pesquisa, para as pessoas terem noção, qual é o PIB da cidade, qual é o nosso IDEB, quais são os principais setores, crescimento populacional, etc. São questões mínimas que todo mundo precisa conhecer. Eu, obviamente, não preciso conhecer também os nossos problemas locais, e possíveis soluções, em especial aquelas que dependem do legislativo. A gente aqui não está fazendo entrevista com o prefeito, então tem muito problema que a competência é do executivo. Tem outros que a competência é do legislativo e tem outros que é dos dois. Então a gente precisa saber separar um pouquinho. Ali tem uma sugestão de fonte de dados, a Data Viva, mas tem vários outros aí para buscar algumas informações. Pode começar. Então, critério de avaliação também está lá no edital. Eu frisei aqui, está em negrito. Então, comportamento do participante perante os temas questionados. Como que emprega o pensamento lógico e ético na construção de cenários e nas respostas. E a habilidade na formulação de posicionamento sobre os temas da política brasileira. Esses são os critérios que estão lá expressos no edital do processo seletivo de vereador, que vão ser utilizados para fazer essa avaliação. Poxa, mas uma pessoa que não é de Juiz de Fora vai me avaliar aqui, não conhece a cidade? A gente não está discutindo só o problema local. A gente está querendo entender, a pessoa tem lógica de pensamento, ela tem estrutura mental capacitada para resolver problemas complexos, ela encadeia de forma estruturada as temáticas, ela tem um pensamento liberal, ela conhece o novo, ela demonstrou algum conhecimento da cidade, pode ter falado uma bobagem enorme, um número que às vezes não é nem correto, mas se o número fizer sentido, está correto, está encadeado, é isso, é lógico, pensamento lógico. Então é isso que precisa. Uma pessoa que faz uma entrevista em que a pessoa não demonstra sequer controle mental, controle pessoal, fica muito nervoso, fala besteira e tal, e fica, começa a rir, são obviamente isso vai ser avaliado, gente. Isso acontece de tudo. Em entrevista as pessoas reagem cada uma de uma forma, não tem motivo nenhum para ficar nervoso, mas acontece. Esses critérios são critérios técnicos, alguns subjetivos, obviamente, da percepção dos avaliadores, avaliando então esse alinhamento do participante com o posicionamento do partido, do novo. Então a gente precisa manter, como eu falei, eu estou batendo nessa tecla, manter calma na entrevista, ter raciocínio lógico nas respostas. Não é esperado, obviamente, que a pessoa saiba tudo, ninguém sabe tudo.
mas ele precisa entender como que a pessoa estrutura aquela resposta. Então, aquele pensamento que a gente fala na realidade é crack the case, o pessoal usa muito isso para alguns processos seletivos de algumas empresas e tal, tem até livros sobre isso e tal, em que você cria estruturas mentais que te propiciam resolver problemas complexos, mesmo você sem conhecer muito sobre aquele problema. Mas você sabe mais ou menos quais perguntas você deve fazer, como você deve estruturar, que premissa você deve adotar, você encadeia aquilo e chega numa solução. Pode estar errada a solução, mas ela foi estruturada de forma lógica, ok. Você vai ter tempo para se preparar para a solução também, no final está ela por si só correta. Mas o importante é estar preparado, preparado em todos os sentidos, de conteúdo, mentalmente, tal, ter calma. A banca pode até solicitar, se tiver conflito entre os membros, ela pode até solicitar uma segunda entrevista, se achar necessário, se precisar de alguma dúvida. Obviamente, acho que isso é um mecanismo que vai ser muito pouco utilizado, mas se pode acontecer de alguém ser chamado para uma segunda entrevista. Se isso acontecer porque houve alguma dúvida, e aí não se chegou a um resultado satisfatório, e o resultado eles têm lá uma meta, e nos treinamentos isso foi muito bem passado, está no edital também, ele tem que sair em até 10 dias úteis após a entrevista. A pessoa também não ficar muito tempo ansioso, esperando, sem saber o que vai fazer. Pode passar. A terceira etapa, então, a gente tem a primeira etapa, recapitulando, parte mais objetiva, preenchimento de currículo, biografia do site, prova, conhecimento jurídico, conhecimento do novo, sobre aquelas 8 temáticas. Passou pela primeira etapa, foi para a segunda, que é a entrevista, com 3 entrevistadores do Brasil inteiro. Passou pela segunda etapa e entra a terceira etapa, que, pelo cronograma original, ela deve terminar até o dia 22 de março. Então, também quanto antes, lembrando, o prazo limite para inscrição na primeira etapa é dia 1º de março. Cronograma original, aqui é que termina a terceira etapa até 22 de março. Então, quanto antes as pessoas puderem fazer e elaborar, e preencher e passar pelas etapas, melhor, para ter mais tempo para poder desenvolver as atividades. Tá? Claro que a gente, por isso até que a gente tentou colocar os nossos treinamentos aqui de fora, terminando até antes do carnaval. Então, eles foram condensados nessas datas, de terça, quinta e sábado, terça, quinta à noite e sábado de manhã, para terminar antes do carnaval, para dar tempo, inclusive, de quem não fez ainda a inscrição, de estar preparado até o dia 1º de março. E de quem já fez, para ter tempo para se preparar e elaborar essas etapas. Então, a terceira, como também está lá no edital, e aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, ela envolve, de um lado, exposição em mídias sociais. Então, isso tem postagens, realização de lives, vários requisitos que nas outras eleições isso também já aconteceu. O Igor está aqui, já participou, sabe como que é. Você tem que fazer uma live por semana sobre um tema, você tem que ir lá elaborar, manda um vídeo para o comitê avaliador, que eles vão ver se você realmente fez, como é que foi feito e tal, mostrar que você está movimentando a sua rede, crescendo a sua rede e tal. Então tem lá uma série de questões que é muito interessante. Isso aqui é muito inteligente. O pessoal que participou do processo seletivo lá nas eleições de 2018 viu que isso ajudou muito na campanha no futuro, porque já preparou tudo que um candidato tem que ter. Você já começou a fazer antes, quem nunca teve já se preparou, então se organizou. Além disso, envolve também realização e participação em eventos oficiais de divulgação do novo. Então é novo na rua, novo em casa, Rap 30, apresentações oficiais do novo. Então, tanto participar como ouvinte, como participar como palestrante, como facilitador. Então, isso também, por quê? Qual a importância disso? Você já está perdendo medo de falar em público, para quem tem medo de falar em público. Você já está fazendo contato com pessoas, com grupos, já está fazendo exposição da marca novo, da pessoa, da persona, para usar o termo de marketing, da persona, candidato, na rua, no seu meio de trabalho, social, etc. Então isso também é muito importante, isso gera e facilita, abre caminho lá para frente para quem for ser candidato. E, por fim, tem também uma parte de treinamento nessa terceira etapa, que também teve, eu não sei se vai ser dos mesmos moldes das eleições anteriores, que são algumas videoaulas
Ô, gente, desculpa ficar igual. Parecia que eu estava fazendo aula.